Uma introdução à palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Yahuwah, e a palavra era Elohim. Olá, novamente, e sejam bem-vindos. Esta será uma introdução à palavra. Como você provavelmente pode perceber pelo versículo que li há menos de um minuto, esta palavra não é o tipo de palavra a qual estamos acostumados. Esta palavra está aqui desde o princípio. Esta palavra era, é e sempre será com Yahuwah. E esta palavra é poderosa e um espírito, assim como Yahuwah. Neste vídeo, discutiremos algumas das muitas vezes em que esta palavra aparece na Bíblia, antes de a palavra se fazer carne. Esta palavra aparece muito na Bíblia, então não analisaremos todas as ocorrências, nem mesmo um quarto deles, mas veremos algumas das minhas preferidas. Fique à vontade para pausar e consultar os versículos você mesmo. Não vou a lugar nenhum. Vamos começar em Gênesis. Esta é a primeira vez que a palavra aparece, em capítulo 15. Passados esses acontecimentos, o Yahuwah falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou, ó Todo-Poderoso Yahuwah, meu Eloah, de que valerá uma grande recompensa se continuam sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido da minha casa, será o meu herdeiro. Então, imediatamente, e assegurou o Yahuwah, não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim, filho gerado a ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Ok, para contextualizar, Abraão acabará de voltar de uma batalha para salvar seu sobrinho Ló e se dava conta. Não tenho herdeiro. O que vai acontecer comigo? Como vou herdar esta terra como Yahuwah me prometeu? E a palavra de Yahuwah veio e assegurou que ele herdaria e que seu servo Eliezer não seria seu herdeiro, mas sim seu próprio filho, fruto de seu próprio ventre. Ou melhor, do ventre da sua esposa. Ora, Abraão e sua esposa já haviam passado da idade em que as pessoas normalmente têm filhos. Alerta de spoiler. Eles tiveram seu primeiro filho quando Abraão tinha 100 anos e sua esposa, Sara, 90 anos. Sim, então isso é obviamente obra do Altíssimo. Somente Yahuwah poderá fazer algo assim. Próximo exemplo. Primeiro livro de Reis. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Yahuwah e questionou nestes termos: Que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: Sinto minhas entranhas serão consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahuwah, o Eloah dos exércitos. Porquanto os Yashará abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu. Agora procuraram também tirar minha vida. Neste versículo, o profeta Elias está furioso com a nação escolhida de Yahuwah e foi ao monte de Yahuwah para falar com ele, apenas para ser recebido primeiro pela palavra que ouvi, e diz para esperar que Yahuwah chegue e a ouça. Então vamos para o primeiro livro de Reis de novo. Este aqui é um pouco sóbrio e bem murmurado. Eu simplesmente adoro. É simplesmente bom demais. Então, a palavra de Yahuwah veio a Elias, o profeta de Tisbe, nestes termos: Prepara-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Yasharão,
que está em Samaria. Ele estava visitando a plantação de uvas de Nabote, onde desceu para tomar posse. E, quando encontrar isto, lhe dirás: assim diz Yahuwah, assassinaste teu semelhante e ainda tens a piedade de se apossar de sua propriedade? E diz mais: portanto, assim determina Yahuwah, o Eloah, no local onde os cães lambem o sangue de Nabote, lamberão igualmente o teu sangue, isto mesmo, todo o teu sangue. E quando Acabe viu Elias, e disse: então, finalmente me encontraste, meu inimigo. E Elias replicou: sim, eu te encontrei, porque te vendeste para fazer o que diante de Yahuwah é abominável. Por isso, ele afirma: eis que trarei desgraça sobre ti. Devorarei os teus descendentes e exterminarei a tua família. Todos que são capazes de urinar na parede e que vivam no Yasharal, sejam escravos ou livres. E farei com toda a tua casa como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nabete, e com a casa de Baasa, filho de Ais. Porque me provocaste a ira e induziste Yasharal a pecar. Quanto a Jezabel, assim fala Yahuwah, o Eloah, os cães devorarão Jezabel junto à morte de Jezrael. Quem morrer da família de Acabe na cidade, os cães o devorarão, e as pessoas que morrem no campo, as aves do céu, cuidarão de consumir seus cadáveres. Como eu disse, está sombria, mas é a pura verdade. A palavra chega a Elias para profetizar contra o rei e a rainha depois que eles assassinam um homem inocente para se apoderarem de suas terras. Próximo, primeiro é de novo. E Micaías acrescentou: ouve a palavra de Yahuwah. Viu o Eloah sentado no seu trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então Yahuwah indagou: quem me enganará Acabe a fim de que ataque Remote Gilead e encontre a morte lá? E alguns antes davam uma interpretação, mas outros surgiriam ideias diferentes, até que finalmente o espírito colocou-se diante de Yahuwah e declarou: sou eu que haverei de enganá-lo. E Yahuwah o Eloah lhe questionou: de que modo pretendes realizar isso? Ao que ele respondeu: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que Yahuwah o Eloah afirmou: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz o que deves fazer. Agora, portanto, Yahuwah colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, mas Yahuwah é quem pronunciou contra ti a desgraça. Este é quase inacreditável, mas sabemos que Yahuwah é um espírito. Então, muitas coisas que acontecem nos bastidores influenciam o que vemos aqui. Mas, basicamente, para contextualizar, o profeta Micaías é convocado para perguntar a Yahuwah se o rei e o seu exército terão vitória em uma perseguição da guerra. Sendo um dos poucos profetas de Yahuwah restantes no reino, Micaías é desprezado, mas entrega a palavra como recebeu, confessando que todos os outros profetas do rei estão sendo usados como instrumentos que levarão à própria morte do rei. Vejamos um versículo diferente sobre esta palavra. Os céus foram criados mediante a palavra de Yahuwah, e todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Uau! Imagina uma coisa dessa. Esta palavra é a Criador dos céus e de todos os seus hospedeiros, ou seja, espíritos.
Novamente, não é uma palavra comum, mas vamos continuar. Isaías. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Eloa permanece eternamente. Esta palavra não é normal. No entanto, quero ressaltar que, assim como outras palavras, inclusive aquelas que nós mesmos preferimos, elas perduram. E assim por isso devemos ter cuidado com a maneira como as utilizamos. Para mais informações, leiam Tiago, o livro de Tiago. Mas eu vou falar de novo. Devemos ter cuidado com o uso que fazemos das palavras, pois elas não simplesmente morrem. Não. Não é como saíssem de nossas bocas e deixassem de existir. Não. Devemos ser muito cuidadosos com as nossas palavras. A seguir, vamos para Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5. A palavra de Yahuwah chegou a mim com a seguinte convocação: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Esta palavra traz verdades que nós, como seres humanos, nem sequer podemos imaginar. Próximo, Ezequiel capítulo 12. E a palavra de Yahuwah veio uma vez mais a mim nestes termos: Filho do homem, que dito popular é este que tem sido comentado na terra de Acharal? Os dias passam e as profecias dão em nada. Ora, afirma-lhes o seguinte: Assim diz Yahuwah, o Eloa, farei cessar este provérbio, e não será mais falado em toda a casa de Acharal. E dizes: Estou próximos os dias, e o cumprimento de toda a visão. Pois, no meio da nação de Acharal, não haverá mais nenhuma visão ou profecia falsa, tampouco qualquer adivinhação aduladora entre o seu povo. Entretanto, eu, Yahuwah, profetizarei o que eu desejar, e isso se cumprirá, sem demora. Porquanto, em seus dias, a nação amotinada e teimosa, cumprirei tudo o que eu mesmo disser. Palavra do Yahuwah, o soberano. Sinto que este provérbio ainda persiste. Infelizmente, as pessoas pensam que tem muito tempo. A palavra de Yahuwah vem para nos manter em equilíbrio e nos lembrar de que Yahuwah pode fazer qualquer coisa, a qualquer momento. E não devemos adiar a correção de nós mesmos ou dos outros, porque o castigo ou a mudança podem vir a qualquer momento e teremos perdido a chance de nos preparar. Yahuwah não faz nada sem aviso prévio. Ele é justo e paciente, sempre enviando sua palavra para nos alertar antes de agir, para que possamos nos arrepender e voltar para Ele. Neste versículo, ele está dizendo a eles: aquele pequeno provérbio, aquele pequeno ditado que vocês têm sobre como o julgamento não virá agora, mas levará muito tempo, isso não é mais verdade. Simplesmente não é para o futuro próximo. Ezequiel, capítulo 18. Esta palavra de Yahuwah veio a mim nestes termos: Que queres dizer quando citais este antigo andágio no meio do povo de Acharal? Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Tão certo como eu vivo, eis que prometo, diz Yahuwah, o Eloa, nunca mais se mencionará este dito popular em Acharal. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho. E aquele que pecar é que deve pagar como a própria vida. Mais uma vez, o fim de um provérbio. Nosso Eloa é tão justo. Contanto que nós desculpemos e paremos de fazer o que quer que estejamos fazendo de errado, Ele nos perdoará e nos ajudará.
Basicamente, ele está dizendo que não haverá mais o mesmo. A iniquidade do pai recai sobre o filho e não há nada que ele possa fazer a respeito. Muito bem, vamos concluir. Vamos para Jonas, capítulo 1. A palavra de Yahuwah veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahuwah, o Eloah, e partiu na direção de Tarsis, descendo para a cidade de Jopé. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahuwah. Uau, Jonas. Uau. Às vezes, essa palavra vem acompanhada de tarefas para as quais não nos sentimos confortáveis ou confiantes o suficiente, mas isso não significa que devamos ignorá-las. Jonas tentou e acabou no abismo por 3 dias e 3 noites. Não é um lugar agradável, acredite. Esses são alguns dos muitos exemplos em que a palavra de Yahuwah se manifesta aos humanos como um espírito. Mas vejamos mais 2 antes de encerrarmos, certo? 1 João, capítulo 1, versículos 2 até 5. E depois João, capítulo 1, versículo 14. Vamos começar. A palavra estava no princípio com Yahuwah. Todas as coisas foram feitas através dele, e, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. E agora, versículo 14. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, esta palavra se fez carne. Esta palavra é a luz. Ele dá vida a todo ser humano que vem a este mundo. Fascinante! Este vídeo já é bastante longo, então. Até a próxima. Aleluia, Rua.